só para pegar no gráfico lá, né? Isto aqui, que metade vai para combustível, não pode substituir isto aqui. São 3 ordens de grandeza, não dá. Mesmo que a madeira seja mais eficiente, em quilo, eu preciso de menos madeira para fazer uma viga do que eu preciso de viga de concreto armado, que é pesada. Mas não tem jeito. Aqui tem umas continhas. Produção de materiais de construção no Brasil. Alguns dados de 2015, cimento eu consegui de 2016. E está aqui em negrito. A crise é feia. O Antônio estava falando ontem, fala, não, mas pelo menos tem um lado bom, nós estamos emitindo menos CO2 na crise. Né? A pobreza não tem nenhum lado bom. E a crise significa que o Brasil ficou mais pobre. Nós já chegamos a produzir 72 milhões de toneladas de cimento por ano. O ano passado foi 48. Caiu 24 milhões de toneladas, mais ou menos 1/3 a produção de cimento. A crise é enorme. É uma mistura de Odebrecht com a crise econômica. Né? Lava Jato pegou pesado na engenharia brasileira. Muitos egressos dessa escola estão envolvidos. A engenharia civil está no centro da Lava Jato. Infelizmente, é a verdade. Porque ninguém está questionando, e é uma coisa de se pensar, enfim, o engenheiro civil tem que ter CREA. Será que o CREA não deveria caçar a licença de profissionais envolvidos em corrupção, que fizeram da profissão uma forma de enganar cidadãos? É uma pergunta. Aparentemente, não é o que acontece. Bom, mas voltando. Eu tenho, então, 673 milhões de toneladas de agregado. Vamos pegar aqui 2015 para ficar todo mundo igual. 64 milhões de toneladas de cimento. Nós dependemos muito de alvenaria. 110 milhões de toneladas de tijolos. Cerâmica também, placa cerâmica e telha cerâmica. Mas o grosso mesmo é blocos de tijolos cerâmicos. E uns 10 milhões de toneladas de madeira. Tora que vem para a construção civil. Então, a escala é bastante grande. Em 2015, nós chegamos a ter 320 quilos de cimento por habitante por ano. Isto é menos do que a média mundial. Menos do que a média mundial. 2.200 quilos de agregado por ano, que dava mais ou menos 1 metro cúbico de concreto por brasileiro no ano de 2015. Esse ano passado foi menos, e esse ano vai ser um pouquinho menos de novo. A economia continua encolhendo. Então, vamos fazer uma média de 2.000 quilos de cimento ou de materiais cimentícios por ano, multipliquem pela vida de vocês e vocês vejam a fração que cabe a vocês no problema de consumo de recursos naturais. Né? Um dos impactos importantes do consumo de recursos naturais associados ao concreto é a geração de resíduos. Porque a gente sabe, temos uma certeza, todo produto algum dia será resíduo. E isso inclui absolutamente tudo, inclusive os nossos prédios. Uma vez num debate com um arquiteto, o camarada falou, não, porque eu gosto de construir com concreto porque as obras serão eternas. Por favor, né? Quando a gente acha que alguma coisa é eterna, e essa coisa existe, é física, e até cultural, né? Quando a gente acha que algum conceito de Deus é eterno, não é eterno, ele é uma invenção relativamente recente. Tá? Relativamente recente. Então, nada é eterno, nós não somos eternos, e todas as estruturas de concreto vão ser resíduo. O pessoal olha para Roma e fala, puxa, o Panteão tem lá 2.000 anos, mas eu vejo todas as outras obras feitas de concreto romano que já acabaram. Então, nada é eterno.
Então, esses 2.520 quilos por ano de 2015, algum dia vão virar resíduo. Dentro da cidade de São Paulo, vai ter um montão deles, porque algum dia isso vai virar resíduo. E possivelmente, considerando a vida útil dos nossos edifícios, onde vai o grosso disso, vai ser durante a vida de vocês. Um edifício aqui em São Paulo dura 50, 70 anos, talvez. E depois ele é demolido. Ou ele simplesmente degrada, o aço corrói. E é mais fácil demolir. Né? É vocês irem para o centro da cidade. Os prédios até que alguns estão inteiros, mas ninguém quer morar lá. O apartamento é pequeno, o escritório não tem nem telefone, não dá para passar cabo de rede Wi-Fi não funciona porque as paredes são muito grossas. E as coisas são substituídas. Então, muito material, eu gero muito resíduo. Aqui tem o que é a composição dos nossos resíduos, né? Que vão chegar no resíduo a cada ano. Eu uso 40 quilos por habitante por ano de madeira, que não é para combustível. Madeira, construção. Chega no 60% dessa madeira, chega no aterro, vira resíduo em 1 ano. A madeira, o principal uso da madeira hoje na construção civil brasileira qual é? Oi? Forma de concreto. Forma de concreto. Quanto tempo uma forma de concreto é usada? Sei lá, se o prédio tem 20 andares, talvez consigam usar em 20 andares, isso é menos de 1 ano. Terminado aquele prédio, a forma vai para o lixo. Tá? Então, já o material cimentício, 12% dele acaba, na massa de resíduos está 12% do material que nós consumimos. Significa que nós estamos acumulando concreto na cidade, e 12% o que é? São as demolições, mais aquelas coisas que deram errado na obra. Aquela mistura de concreto que não deu boa resistência, aquela parede que foi demolida, aquele buraco que foi aberto no piso, para corrigir defeitos de obra. Ou aquele saco de cimento que rasgou. Então, madeira acaba no Brasil muito rapidamente no lixo, pouco dela fica incorporada nos prédios, e o concreto vai acumulando. Os prédios, a cidade aqui é relativamente jovem. Prédios altos começaram a ser construídos, onde tem muito concreto, começaram a ser construídos nos anos 70. Eles estão fazendo 40 anos agora. Daqui a pouco eles vão começar, a quantidade de prédio que vai vir abaixo vai aumentar. E nós vamos ter muito mais resíduo de construção. Né? Ela já está espalhado pelas ruas. Isso aqui é João Pessoa, na Paraíba, né? O pessoal joga em qualquer lugar. Esse aqui é um aterro clandestino aqui perto de São Paulo. Hoje uma caçamba de resíduo aqui na cidade de São Paulo custa uma fortuna, mas muitos das empresas, elas apenas tiram o resíduo da tua obra. Os engenheiros não perguntam para onde você está levando e o cara não conta. E a gente finge que está tudo muito bom, muito legal. Né? Uma parcela grande dos resíduos de construção vai para aterro clandestino, né, que é uma parte problemática. Temos aterros legais. Né? E por que é que vai para aterro? Porque a fração de resíduo de construção reciclada no Brasil é muito pequena. É muito pequena. Embora na cidade de São Paulo faça sentido econômico usar agregados reciclados. O agregado natural aqui em São Paulo, ele é extremamente caro. Né? Deixa eu pegar aqui. Depois a gente volta a falar disso. Bom, então, resíduo é um problema, a reciclagem é pequena. Olha que coisa legal. Isso aqui é um estudo que o professor Varran coordenou final dos anos 90, início dos anos 2000. O professor Varran é o vice-reitor. Medindo quanta perda de material de construção tem em edifícios brasileiros. Não naquela obra da favela, obra, edifício grande, com engenheiros
tanto no projeto quanto na execução. Agregados. Havia obra que usava 9% mais agregado do que o especificado. Outra obra aqui, 300% a mais. Na média, na mediana, se usava quase 40% mais agregado do que é o necessário para fazer a obra. Para onde vai isso? Vai para o chão, se perde. A laje, em vez de ter 12 centímetros de espessura, fica com 13, 14. Estou perdendo material. Estou usando mais material do que eu preciso. Areia, mais ou menos a mesma coisa. Saco de cimento. Qualquer reunião de engenheiro civil vai falar mal da indústria cimenteira, dizendo que o cimento é muito caro. Mas o valor típico de perda era 56%. Se usava 56% mais cimento do que seria o tecnicamente necessário, de acordo com o projeto. Isso aqui, nas boas construtoras, mudou. Mas até 2000, ninguém controlava a perda em obra. Como os materiais de construção são 50%, 60% do custo de uma obra, isso significa dizer que os engenheiros não controlavam o custo das obras. A obra ficava cara, o que eles faziam? Diminuíam o salário dos operários, que são esses caras, né, que pouco capacitados, me comendo muito do meu orçamento, que era o que eles conseguiriam medir. O que é interessante é que quando se usava concreto usinado, aquele concreto que se compra, vem no caminhão betoneira, as perdas caíam substancialmente. Porque como é que o cara encomenda concreto usinado? Botou a forma no lugar, vai lá, calcula, mede quanto concreto eu preciso para encher essa forma. Porque esse eu vou medir, eu vou pagar. E aí dava uma perda de 8%, até em algumas obras 23%. Como é que pode gastar 23% mais concreto? Bom, a forma está mal feita, o pilar, em vez de ser 20 por 30, é 23 por 32, a laje é mais grossa, a viga está torta. Encomendei muito concreto, o caminhão chegou na obra, a forma não estava pronta, ficou esperando, o concreto passou do ponto, foi jogado fora. Tudo isso gera perda. Tá? Então, perda é um problema que agrava o consumo de materiais cimentícios. Um saco de concreto, o saco de concreto é de papel. Tem algumas razões técnicas para isso. Facilita muito a vida do processo industrial. É muito difícil encher um saco plástico, porque o pó, o cimento, ele é bombeado com ar. E o plástico é pouco permeável ao ar. Então eu não consigo encher um saco, ele fica 60% do volume é ar. Quando eu tenho um saco de papel, eu bombeio o cimento com ar, o pó com ar, e o ar escapa pelo papel que é permeável. E eu consigo encher o saco. Mas ele tem um problema, ele rasga, ele fica úmido e ele dá perdas, né? Perdas no estoque. O uso desses materiais tem enormes impactos ambientais. Essa é uma foto da maior fonte de areia, da região que produz areia para o Rio de Janeiro. Né? Francamente, não é nada... Proteção ambiental não está na agenda dos fornecedores de agregado, certo? O problema é que a areia saiu daqui, chegou no Rio de Janeiro, eu não sei de onde é que aquela areia veio, porque ela é quartzo, e eu vou usar, posso ser o maior ambientalista do Rio, vou na loja de materiais de construção, compro areia é areia. Não, areia é areia, mas ela pode ter vindo daqui, ou pode ter vindo de uma extração organizada, legal, onde vão recompor a jazida depois. Né? Aqui em São Paulo, isso aqui acho que é em Jacareí, que é de onde vem a areia aqui para a cidade de São Paulo. Ela vem tanto de rios, mas fundamentalmente de desmanche hidráulico de barranco. Né? Acho que essa aqui é de rio, aqui tem uma draga, tira a areia do fundo do rio. A areia aqui em São Paulo é mais cara do que em Nova York e Zurique.
na tonelada. Tá? E ela está associada a impactos ambientais. Por que os agregados aqui são caros? Várias razões. Uma delas é que as fontes de agregados estão cada vez mais afastadas da cidade. Isso aqui é um mapa, uma turma de formandos aqui da Poli, 2010, eu acho, 2009, por aí. Eles mapearam, usando o Google Maps, as pedreiras. Um trabalho, enfim, pegaram uma base de dados e ficaram passeando no Google Maps para achar as pedreiras. Olha, tem uma pedreira na região tal. Vai lá até achar. Porque tem muita pedreira que não aparece registrado na Secretaria de Meio Ambiente. Porque se o cara se registrar, vai ter que pagar imposto, cuidar do meio ambiente, registrar os funcionários, né? Tudo muito inconveniente. A distância é cada vez mais grande. E aqui é areia. Jacareí está aqui. A areia vem fundamentalmente do norte de São Paulo, a região de Jacareí, São José dos Campos, porque ali tem era um deserto isso aqui no passado. Você tira uma camada de solo e embaixo você tem areia. O cara vai com uma mangueira d'água e desmonta a areia e acaba com o meio ambiente. O principal problema ambiental da região de São José dos Campos não é a indústria, é a extração ilegal de areia para atender São Paulo. É um senhor de um problema. E como ela vem de 120, 200 quilômetros de caminhão, ela chega muito cara aqui na cidade. E depois que ela entrou na cidade, eu não sei se essa areia veio daqui, de uma jazida super organizada, com um cara super sério, ou lá do fim do mundo. O preço quem dá é o mais caro. Então, a gente tem uma areia que boa parte dela tem procedência, digamos assim, ilegal, tá? E é cara. Então é o pior dos mundos. Não tem controle de qualidade, não tem nada. Por que é que nós vamos para Jacareí extrair areia? Por que é que as pedreiras estão cada vez mais longe de São Paulo? Oi? Fala mais alto. Esgotamento. Esgotamento? Falta pedra aqui em São Paulo? Hã? Fiscalização. Oi? Mas olha os morros aqui da redondeza de São Paulo. Temos proteção, áreas de proteção ambiental. E aonde não tem área de proteção ambiental, tem um outro problema. Imaginem vocês morando num bairro muito aprazível, próximo de uma mata, e aí chega uma empresa e fala, sabe o que é? Tive uma ideia, vou fazer uma pedreira no teu bairro. Significa que todos os dias, 11 da manhã, vou fazer uma detonação, vai ter um monte de caminhão passando o dia inteiro. Cada vez que detona é um monte de poeira, ruído. O que os vizinhos fazem? Se organizam. Tá? Então, é praticamente impossível abrir uma pedreira próxima da região habitada. Pelo menos por gente de classe média. É um fenômeno, a mesma coisa ocorre com lixo, né? Chama-se Not in My Backyard, NIMBY em inglês. Todo mundo quer os benefícios da brita. Todo mundo quer pavimento bom, drenagem urbana, tratamento de esgoto, casa, shopping center, etc. Mas ninguém quer arcar com ou compartilhar o problema de gerar essa pedra brita ou de extrair essa areia. Essa é uma razão que os agregados se esgotam localmente. Porque em qualquer lugar do mundo, olha, qualquer não, quase todos os lugares do planeta tem pedra. Tendo pedra, eu posso moer e fazer uma areia artificial. Então, não é o problema de não ter pedra. Tem alguns lugares onde a coisa é complicada. Na Amazônia, por exemplo, a camada de solo é muito espessa. Não tem morro. Não vai ali, vou naquele... Aqui em São Paulo eu olho um morro, se eu botar uma dinamite lá, eu faço brita. Eu sei disso com certeza. Na Amazônia não tem isso.
Então, tem regiões da Amazônia que os agregados são transportados de caminhão por estrada não pavimentada 300 quilômetros. E quando chove, a Amazônia tem duas estações básicas, né? Tem a estação das chuvas, que chove o dia todo, e tem o resto do ano, onde chove todos os dias. Tá? Imagine transportar brita 200 quilômetros numa estrada não pavimentada. É a brita mais cara do mundo. Mas lá teria que abrir uma cava muito profunda. É complicado. Então, tirando isso, a questão dos agregados, ela é uma questão de pessoas não quererem ou legislação ambiental não permitir a extração próxima das grandes cidades. É uma escassez local. E ela implica num custo elevado e implica num aumento de impacto ambiental. Porque esse caminhão aqui, ele vem queimando diesel e gerando CO2. Então, a quantidade de CO2 que tem no agregado não é muito. Eu não tenho forno em agregado. Eu tenho energia elétrica do britador e o CO2 das máquinas de transporte, inclusive os caminhões. Quanto mais longe for o transporte, maior o CO2. O nosso problema de agregado é sério aqui em São Paulo, porque essa aqui é a mancha urbana. Isso aqui é a área protegida, e onde não é protegida, os vizinhos não deixam. Eu não sou daqueles que acham que um dia nós ficaremos sem areia. Mas eu estou seriamente preocupado com a humanidade achar formas de extrair areia sem fazer estragos tão grandes. Quer dizer, esse é o nosso problema, não é não usar, não é fazer concreto, é fazer de uma forma que não cause destruição substancial, degradando paisagem e biomas. Né? Eu preciso reduzir a emissão de poluentes, que é fundamentalmente transporte, né? Consome um pouco de energia. Então, nós não vai faltar material para fazer cimento, não vai faltar areia nem brita. Vai faltar material para fazer cimento e brita e areia que estejam na mão, que esteja próximo, que seja prático e conveniente. É isso que está acontecendo. Está uma escassez localizada. Né? E isso o custo vai acertando as coisas. Né? Qual é a saída para isso aqui? Qual é a saída que eu teria para reduzir o consumo de recursos naturais para fazer concreto? Se eu reciclar os agregados, já melhora. É uma ótima solução. Não é mais fácil dizer do que fazer. Aqui em São Paulo, os agregados reciclados eles já estão competitivos. Para algumas aplicações, a qualidade do produto reciclado ainda não é tão boa. Ok? Mas na Amazônia, é muito atrativo. Né? São Paulo começa para areia, muita coisa é muito atrativa. Outra ideia, vamos reduzir a produção de concreto? Como é que eu posso reduzir? Quais são as consequências de a gente reduzir a quantidade de cimento e concreto utilizados? Às vezes podia ser uma... Respondo agora. Ó, pelo menos 3 ideias cada um tem que dar aqui. Vocês já observaram esse prédio aqui? Vocês acham que ele é econômico em termos de concreto? O que vocês veem nesse prédio que poderia ser economizado? Já olharam? Mas olharam esse prédio mesmo ou só entraram procurando a sala de aula? Fala assim, olhar é apreciar a arquitetura, a solução estrutural, coisas que engenheiros fazem. O médico fica olhando se você está com fungo na unha. O engenheiro olha para prédio, ponte, tal. Fala, olha que ponte legal.
Minha mulher aprecia enormemente as minhas observações sobre defeitos nos prédios. Fala, olha que esse prédio, olha que fissura, que teria causado, né? E ela lá fotografando. É tudo muito diferente, né? Mas enfim, já olharam para esse prédio? O que tem que chama atenção? Que poderia ser tirado e não faria a menor diferença? Vocês não acham interessante essa estrutura, essa grelha de concreto que tem em cima? Essa grelha, nesta sala, a grelha foi feita para segurar as lâmpadas fluorescentes. Agora que nós penduramos esse forro. É uma grelha que talvez pese 100 quilos por metro quadrado, cuja função é segurar lâmpadas fluorescentes. Cada grelha, não sei quantas lâmpadas tem aí, mas não são muitas. Então, uma forma de aumentar a eficiência é fazer aquela pergunta: não tem uma ideia melhor para segurar essas lâmpadas fluorescentes do que botar 20 toneladas de concreto para segurar 100 quilos de lâmpadas fluorescentes? Porque essa foi a solução que o arquiteto deu nesse prédio. Se fosse a casa dele, ele não faria isso, porque custaria muito dinheiro, mas era obra pública. E na obra nós temos uma relação interessante com a obra pública, não é de hoje. É bastante interessante. O que mais? Uma outra forma de eu fazer com menos recursos naturais, esse mesmo prédio aqui. Criatividade, senhores. Senhoras. Oi? Fala mais alto. Menos? Menos pilar? Não, mas eu preciso de pilares. Ó. Quanto mais pilar, a massa de um prédio, você não tem como saber isso ainda, mas a massa de um prédio é laje e viga. O que eu sei sobre as tensões quando eu aumento o vão? Aumento com o quadrado, certo? Então, vãos menores às vezes são melhores. Mas não é menos pilar. O que eu posso fazer para diminuir a quantidade de concreto nesse prédio sem mexer muito com quantidade, com topologia da estrutura, vamos dizer assim? Se eu aproximasse pilares, cairia. Botasse um pilar aqui no meio e tal, outro aqui. Algumas coisas dá para fazer, outras não. O que acontece quando aumento a resistência? Não altera nada a quantidade de materiais? Oi? Mais resistências? Peças? Maior a resistência do concreto, tudo de peça mais espessa? Não é o contrário? Eu tenho tensões, eu tenho cargas. E as cargas têm que ser transformadas em tensão. A área do pilar é a carga que chega no pilar dividido pela resistência do concreto. Quanto maior a resistência do concreto, menor é a área do pilar. Certo? Um pilar para 2.000 toneladas. Se eu fizer com um concreto de 20 megapascal de resistência à compressão, dá uma área. Se eu colocar um concreto de 40 megapascal, mais ou menos metade da área. Não é bem assim, mas mais ou menos. Então, o aumento da resistência pode ajudar a gente a reduzir o consumo de recursos naturais sem diminuir a quantidade de casas, rodovias, pontes. Até um limite. O limite é quando começa a ter problema de flambagem. Vocês sabem o que é flambagem, né? O pessoal de estruturas vai falar que pegue uma folha de papel e comprimam. Ela dobra. Então, se a resistência for muito alta, a seção fica muito pequena, o produto fica mole, precisa de rigidez. Então, existe uma limitação, mas é uma forma de economizar recursos, aumentar a resistência. E isso vai acontecer nos próximos anos. Fundamentalmente porque as pessoas não querem ninguém abrindo um buraco no jardim para fazer brita. Tem uma outra coisa mais legal que vale a pena, vocês não podem esquecer. Oi. Isso é possível, ele está se fazendo isso. Parede de drywall tem 30 quilos por metro quadrado, uma alvenaria tem 120. A parede fica mais leve, o que acontece com a minha estrutura?
as cargas são menores e os meus pilares ficam menores. Antigamente isso era mais caro, hoje em dia já não é mais uma questão de custo. Mas essa questão ambiental vai se impor. Vai se impor. À medida que a sociedade fica mais sofisticada e mais exigente, ninguém quer morar num lugar feio e tudo mais, ninguém quer poeira, você começa a restringir o sistema. E não adianta os engenheiros reclamarem. Eu tenho um amigo que vivia falando, dono de construtora, falava, olha, esses vizinhos são todos uns frescos. Só que estou começando a fazer uma obra que vai valorizar o quarteirão dele, o cara fica reclamando do barulho, da poeira e tudo mais. Vivia reclamando dos vizinhos. Até que um concorrente resolveu fazer um prédio na frente do prédio dele. Aí ele começou a reclamar, pô, esse cara, aquela obra lá, olha quanta poeira. Sábado de manhã, pensa bem, 8 da manhã, né? A obra dele nunca foi na frente da casa dele. Né? Então, a engenharia tem essa missão de prover coisas a um menor impacto ambiental. Então eu estou falando de aumentar a resistência, usar resíduos como matérias-primas. O que mais? Mais importante, mais simples, se eu reduzir perdas. Perda é uma coisa terrível. Eu uso mais recursos do que é necessário, porque eu estou fazendo as coisas não da forma melhor possível. Alguma perda sempre vai ter, nada é perfeito. Mas 56% de perda, 23% de perda, é longe de ser perfeito. Então, na nossa lista de prioridades, redução de perdas é muito importante. Para fechar hoje, não adianta a gente achar que poderíamos viver num mundo que fosse uma selva de verdade, não uma selva de concreto. Já ouviram falar a expressão terrível de São Paulo é uma selva de concreto e tal, e por isso é muito desagradável. Ah, uma floresta que era legal. Alguém já esteve na floresta? Há uns anos atrás tinha uma novela chamada Pantanal. Alguém viu essa novela? E era uma coisa idílica das pessoas no Pantanal, né? Nunca ninguém matava um mosquito, ninguém fugiu de uma cobra. Eu já tive no Pantanal, com todos os repelentes do mundo, você sai picado. As pessoas saem da roça e da floresta por uma razão. A cidade é mais confortável, as pessoas vivem mais, é mais interessante. A roça é muito legal nos primeiros 3 dias. 3 dias olhando o mesmo pôr do sol e fica chato, né? Os mosquitos, enfim, é tudo muito ruim. Então nós não podemos imaginar que dá para voltar. E mais, hoje são 7 bilhões, seremos 10 bilhões de pessoas. Imaginem 10 bilhões de pessoas vivendo no mato. Vai faltar mato, entende? Vai faltar mato. Então o nosso futuro é nas cidades. A cada dia 1 milhão de pessoas saem do campo e vêm para a cidade no mundo. E fazem isso por uma razão. Cidade é legal. E cidade depende de materiais cimentícios, de concreto, aço, vidro, depende da indústria. E o nosso negócio de engenharia e arquitetura é fazer a cidade, num certo sentido. Esse é o nosso negócio. Tá? Então, futuro vai ter mais cidades. E elas precisam de materiais cimentícios. A qualidade de vida do ser humano depende disso. Se eu tenho um problema de uso de muitos recursos naturais, vai caber aos engenheiros, arquitetos e tudo mais, achar formas de reduzir o consumo de recursos. Fazer a mesma cidade com menos recursos. Se eu tenho problema de CO2, preciso achar uma forma de prover a cidade, que todo mundo quer, com menos CO2. Esse é o papel da engenharia. Né? E é isso que hoje está começando a entrar dentro da atividade de engenheiros e arquitetos. Né? Muitos colegas aqui da Poli, professores,
não acredito nisso, acho que tudo isso é frescura. Tá? Felizmente, o fato de um ou dois professores ou 20 acreditarem que isso é frescura, não muda muito. Porque, veja, os americanos botaram o Trump no poder e o Trump acha que a global warming é uma história, um conto da carochinha. Pergunta para um industrial americano que está montando uma fábrica se ele não está preocupado com o CO2 que a fábrica vai emitir. Ele sabe que daqui a 4 anos o Donald Trump vai embora. Né? E essa coisa de meio ambiente é uma cultura que muda e ela tem implicações na engenharia. A engenharia brasileira, poli incluída, tem sido lenta em refletir isso aí. Na disciplina a gente vai falar de meio ambiente o tempo inteiro, porque ele é um problema real do dia a dia da engenharia e da arquitetura. E nós vamos falar de meio ambiente, preocupados muito com o CO2 e com recursos naturais. Porque é isso que vai ser a agenda de vocês. Ok?